Pronto, aí, viu, Olá, Leandro? tudo Tudo bem, bem? querido? Tudo bem, Olha, vocês? nós vamos fazer aqui, é rápido, são 5 minutinhos, não Ok, é? Então, vamos falar muito, muito rapidamente. E aí, vocês, depois que terminar a gravação, podem sair. Eu sei que todo mundo tem muita coisa para fazer, não é justo, né? Ficarmos aqui todos esperando que todos falem, tá bom? Depois a gente assiste no programa, tá ok? joia. Então, vamos iniciar. Antônia, você cuida aí do tempo, do meu, que eu cuido do tempo do teu. 19h55, estamos começando agora a nossa live tão aguardada e tão esperada, não é, dos nossos artigos da revista Evolution, que é a revista oficial do, do G100 Network, né, do Global Network, e que nós brevemente vamos lançar a sua versão aqui no online, no YouTube, no canal do YouTube. Então, assim, eu sou muito grata à Lília, que é a líder do G100 lá no Brasil, do Global Network, G100 Global Network do Brasil, e também é presidente da OVME, além de ter um sem número de outras atividades. Então, é um prazer muito grande receber você aqui, Lília, para, para conversar um pouco sobre o seu artigo, que é um artigo muitíssimo interessante, que traz algo que tem muito a ver com o dia a dia de mulheres que estão fazendo muitas conexões e que têm relacionamentos com muitas mulheres. Então, o artigo da Lília chama-se Círculo de Sororidade. E aí eu inicio exatamente perguntando, Lília, o que te motivou e o que te inspirou a escrever um artigo com esse título, Círculo de Sororidade? Nossa, primeiro eu quero agradecer a todos que estão aqui comigo, agradecer a você, Rijarda, e dizer que Global Network G100 é exatamente isso, por incrível que pareça, é um círculo de sororidade. E o que me motivou a escrever é porque não se fala muito na realidade, a gente fala a palavra sororidade, mas na prática e na discussão ela fica mais difícil, né? Já fica num campo mais difícil. E a Rijarda é uma das pessoas, eu acho que com quem eu mais conversei sobre sororidade. Porque, para mim, por exemplo, eu pessoalmente, a primeira vez que eu escutei essa palavra não foi no Brasil, foi no Uruguai, quando eu fui tomar posse como presidente da OBME. A OBME é uma organização que faz parte de uma rede, assim como a Global Network G100, está presente em vários países. Então, era um congresso, eu tive que tomar posse no Uruguai, eu chego lá e elas falam sobre sororidade. Richard, daí eu achei que a palavra era em espanhol, porque eu nunca tinha escutado, eu não sabia. E depois que eu voltei para o Brasil, isso foi em 2017, eu comecei a pesquisar, que vem do latim soro, irmãs, né, irmandade, e a gente costuma sempre falar sobre fraternidade, né, os homens principalmente, né, fraternidade, e se falava muito pouco em sororidade. Aí os movimentos feministas começaram a usar muito e virou como que uma moda falar sobre sororidade, mas eu queria dizer que, de verdade, eu acredito que é possível que mulheres consigam trabalhar e viver a sororidade entre elas, né? Tá certo, eu uso leite cor-de-rosa, tá, Richard? Eu sou uma pessoa extremamente otimista, eu tenho muita fé e esperança. Então, apesar de, né, outro dia eu estava ouvindo a Doroteia no evento da PECs, Richard, um evento que você também faz parte do programa Mulheres e Negócios Internacionais. A Dorothea Werneck lançou um livro que fala apesar de. Então, apesar de tudo que a gente passa, apesar de tudo que a gente vivencia, temos que manter essa crença de que sim, mulheres podem colaborar, que mulheres podem não competir, mas sim cooperar entre elas, né? Entender que é uma complementariedade. E é até uma forma de sobrevivência, né, Lília? Porque no mundo que nós vivemos hoje, e eu acredito muito que tudo seja estratégico. A vida sem estratégia não é vida, é passagem. Então, a sororidade, ela entra dentro desses caminhos da estratégia, da própria sobrevivência do ser mulher, assim como também tem, né, estratégia de sobrevivência. Então, eu acho isso muito, muito interessante. E você fala que a sororidade é exatamente o oposto da rivalidade feminina.
Me explica um Sim, pouquinho isso. porque muitas mulheres cresceram escutando falar que as mulheres são rivais, né? A gente ouve muito isso. As mulheres competem, são rivais. Ah, elas se vestem, não é para elas, é para outra, não é nem para o homem, não é para outra. E eu nunca acreditei muito nisso, né? Eu achava que era impossível viver num mundo onde todas as mulheres são rivais. Eu, graças a Deus, eu vivi no meio de mulheres que eram mulheres muito brilhantes, começando pela minha mãe. Todo mundo sempre, quando fala de mulher, começa pela mãe, que é o próprio exemplo. Minha mãe se formou em medicina na USP em 1954, numa época em que as mulheres realmente não tinham nem muita intenção de fazer universidade, quanto mais medicina. E ela sempre falava para mim que as mulheres, ela era a primogênita de uma família que tinha quatro mulheres e um homem, e todas as mulheres das quatro, três fizeram medicina e uma fez direito. E todas estudaram e todas se apoiaram. Então eu sempre vi a minha mãe ajudando as irmãs, ajudando outras mulheres. E eu, quando eu comecei a ouvir que mulheres competem o tempo todo, né, que foi já na adolescência que começa aquela coisa de meninas falarem que não, ela está falando alguma coisa de você. Eu falava, gente, não, não pode. As mulheres realmente elas precisam se unir e elas precisam entender que isso é inteligência, né? Como você fala, é estratégia. A inteligência é exatamente a gente entender que às vezes algumas crenças elas são feitas para desunir, né? Para que a gente não ganhe força. Porque mulher, gente, aqui no Brasil, nós somos mais de 50%. Tá acabando o tempo, né? E então só vou falar isso. Eu já entendi. Não viu como é sororidade? Aqui uma entende a outra só de olhar. Isso é perfeito. E falar sobre 50% mais de 50% de mulheres no Brasil, como que pode não ter sororidade? Rijarda, somos 6 milhões a mais mulheres do que homens. Então nós somos maioria e temos que estar unidas, é isso. Muito obrigada, Lilian. Foi muito proveitosa essa conversa, não é? E quero também reforçar que tudo isso está acontecendo, esse nosso encontro aqui, graças também a uma mulher que tem uma visão muito interessante sobre tudo, que é a Mãe Trônia, nossa líder global. Então, fica aí o nosso reconhecimento, né, Lília, Antônia e Leandro, né, a Mar, por provocar tantas coisas boas. Então, Lília, muitíssimo obrigada. Então, vou chamar a nossa próxima coordenadora, moderadora, que é a nossa querida Antônia Falcão, que é uma mulher muito brilhante, né, aqui de Portugal, e que responde pela região norte de Portugal para o grupo G100 Global Network. Então, Antônia, você então agora conversa um pouquinho com o Leandro. Então, Leandro, é um prazer conhecê-lo ao vivo, dentro do possível, não é? Prazer é meu, Antônio. E, e eu, pronto, já falamos por outras vias, o artigo que realmente eu tive o prazer pronto, de ler, como todos os da Magazine, da revista, foi realmente diferente no sentido de contrapor uma solução natural para a igualdade no contexto de registros bíblicos. Portanto, jogou aqui com duas partes que normalmente não se misturam, digamos assim, não é bem um misturar. Não se provocam desta forma, num artigo cujo título é Autoridade Compartilhada. O que é que te levou a inspirar, a escrever um artigo de autoridade compartilhada, focando a igualdade do género no contexto de registros bíblicos? Porque isto não é muito vulgar apoiar-se nos registros bíblicos para falar ou para escrever um artigo deste com este tipo de tema. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado, Antônia, Rijada, nossa outra participante. Então, escrever sobre esse tema, eu particularmente utilizei aquilo que eu tenho de melhor, além da minha própria formação ou da minha vivência, mas que é a experiência que eu tive de vida propriamente ao longo desses anos, né? Hoje eu tenho um matrimônio aí que beira os 30 anos, né? Sou pai de quatro filhos, dos quais três são mulheres. E nesse contexto, né, nessas praticamente 3 décadas aí de vivência,
eu pude perceber que é, o homem é, sim, a cabeça do casal, mas se nós não tivermos uma autoridade compartilhada e em todos os segmentos, né, mas o melhor ensaio que nós temos disso é a família. A família é o melhor ensaio dessa igualdade compartilhada. Se nós não respeitarmos isso, infelizmente, a maior instituição que nós temos na face da Terra, que é a família, ela está afadada ao insucesso. E por que que eu resolvi escrever um pouco disso? Geralmente, esses artigos de ordem técnica, eles são calcados, muitas das vezes, na ciência, né, que explica a capacidade do ser humano, quanto homem ou mulher, ou muitas das vezes na cultura, né, que molda os comportamentos ao longo da existência, da pessoa humana. Mas a Bíblia em si, ela faz uma abordagem acerca da origem propriamente, né? Que nós originariamente fomos constituídos seres iguais em todos os aspectos, homem e mulher sem qualquer distinção, né? A começar pelo primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, né? Que diz né? Que traz essa abordagem de que nós somos imagem e semelhança de Deus, ou seja, ele não faz distinção, ele não fala o homem é imagem, né? E aí nós podemos até pegar um outro viés, tá, Leandro, mas eu não quero pegar um viés bíblico propriamente, né? Ou nós temos uma infinidade de culturas e crenças, mas se nós pegarmos pelo raciocínio principiológico, né? Considerando que os princípios eles não colidem, eles se harmonizam, nós naturalmente também vamos chegar ao consenso de que a autoridade compartilhada é a melhor solução para a resolução de qualquer conflito, seja da sociedade moderna ou não, né? Mas trazendo agora para um contexto mais contemporâneo da sociedade moderna. Essa foi a visão preliminar que eu tive, né? E a vontade de escrever a respeito disso, buscando lá na origem propriamente, né? Não na ciência, na cultura, como eu expliquei, em relação às capacidades ou comportamentos, mas originariamente, né? O que os primeiros textos, os primeiros registros que nós tínhamos lá falavam a respeito, ou seja, não havia distinção desde então. Ou seja, e hoje na prática, o que é que se vê disso? Na prática, o que se vê disso é uma vivência patriarcal velada. Infelizmente, né, o GCI é um grupo que traz essa roupagem, né, de igualdade, e o que se vê na prática, infelizmente, em muitas cadeias, né, sejam sociais, comerciais, industriais, é que infelizmente ainda, né, aquela ideia patriarcal ainda está muito embutida, né, o homem como tomador de decisão, como o responsável pelas decisões mais importantes, quando em verdade penso que nós temos que ouvir a ambos, né? E uma decisão compartilhada sempre é uma decisão mais sólida, uma decisão mais forte e, ao meu ver, é, é mais inteligente. Parabéns, Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada. Está mesmo no limite do tempo. Muito obrigada pela Tá bem, gostaria só de partilha. concluir, por se me permitir, por Sim, sim. gentileza. Igualdade não é algo que precisamos criar, mas algo que precisamos reconhecer e viver. Obrigado. Exatamente. Obrigada. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Lília. Obrigada, Leandro. Obrigado, Ricardo. Obrigado a Vocês. todas. Obrigada. Super obrigada, Ricardo. Obrigada, Antônio. Obrigada a todos. Leandro, parabéns. Lilian, obrigado. Ótimo. Então, agora vamos para a nossa segunda Patrícia. rodada. Uhum. Boa Pronto. noite. Boa Olá, noite. boa noite. Olha, tanto o Leandro quanto a Lília podem sair. Tá bom, um beijo para Beijo vocês. grande. Obrigada, gente. Peço Nada, desculpa tchau, Obrigada, qualquer deslize. obrigada. tchau. Até já. Tchau, tchau. Até mais. Continuamos aqui a nossa conversa sobre os artigos da nossa revista, né, Evolution 2025, e temos agora duas pessoas muito especiais. Eu vou entrevistar a Patrícia, vou conversar um pouquinho com a Patrícia, e a Antônia conversa um bocadinho com a Desirê. Então, nós estamos aqui nesse momento trazendo exatamente um pequeno resumo do que foi feito, do que foi escrito para a nossa revista, né? E agora nós vamos fazê-la ao
na modalidade de áudio e vídeo. A Patrícia Gonçalves, que é a Global Chair de comunicação, é quem cuida de todo esse nosso material, não é, que faz com que a gente toda semana esteja no LinkedIn, né, levando exatamente o posicionamento das nossas líderes do G100 Global Network, aqui de Portugal, ou seja, em língua portuguesa também. Ela é fundadora de uma marca que é muito emblemática, que é do lixo ao luxo, né? É administradora de negócios, do ambiente de um grupo muito famoso aqui, o Grupo Monte, e eu tenho a honra de tê-la também como embaixadora master do Clube Mulheres de Negócio em Língua Portuguesa. Então, eu fico muito feliz de receber aqui a Patrícia para falar sobre um tema que é absolutamente fundamental, que é a questão que ela chama de sustentabilidade radical. Não é? Como recuperar, o como é por minha conta, recuperar a essência de uma palavra perdida. Patrícia, eu conheço o seu percurso e sei o quanto este tema ele é forte para você. Me fala o que faz prosseguir você num mundo absolutamente caótico, levando uma bandeira que vai de encontro a tudo que está acontecendo hoje. Verdade, obrigada, Rijarda, e muito obrigada por esta oportunidade. É uma honra integrar comunidades que estão a levar a voz, e a voz feminina, mas também a voz da sustentabilidade. Porque hoje, se nós pensarmos, e olharmos à nossa volta, por todo o lado, e ao mesmo tempo em vários locais do mundo, parece-se ter perdido a essência, efetivamente, desta palavra. Então, se nós pensarmos ao longo do dia, quantas vezes ouvimos a palavra sustentabilidade num único dia? Discursos políticos, vamos ao supermercado, vemos a palavra sustentabilidade ou eco, por todo lado, no marketing, nas televisões, é uma palavra que passou a ser banal, e por isso que o meu artigo foca na sustentabilidade radical, porque nós precisamos de ir à essência da palavra. A sustentabilidade é uma palavra feminina. É uma palavra, sustentabilidade radical, duas palavras. Radical vem de raiz, vem de essência. Então nós precisamos de ir à essência da palavra, porque se a sustentabilidade será o novo idioma do mundo, efetivamente fala-se muito em sustentabilidade, mas o que está a acontecer é que se faz muito pouco. Isso é verdade mesmo. E aí você fala no seu artigo sobre, e você afirma o seguinte: o grande desafio não é dizer que somos sustentáveis. Qual é o grande desafio, então, Patrícia? O grande desafio é a ação, é fazer. É eu dizer, eu sou sustentável, mas eu demonstro ou eu provo que sou sustentável. Não basta eu dizer no meu discurso que eu tenho, as minhas práticas são sustentáveis, se depois eu tenho um consumo excessivo, ou se eu na minha empresa digo que a minha empresa é sustentável, mas se o meu foco é só produzir, e nem sequer estou a ver o impacto ambiental, e posso ter que tomar uma decisão estratégica até de reduzir a minha produção, a pensar em sustentabilidade. Então, no fundo, não é mais do que ação. Eu digo, mas eu faço. Ok, perfeito. E assim, como é que você imagina o mundo daqui a 5 anos dentro desse tema? Rijarda, eu costumo dizer, aqui para o G100 eu escrevi um artigo fora da caixa a pensar efetivamente na palavra sustentabilidade, mas sustentabilidade radical, ou seja, recuperar a essência de uma palavra. Mesmo nestas comunidades e nestas redes, nós temos que recuperar a essência das palavras, aquilo que dizemos. Então, eu imagino que o novo idioma do mundo não é falar inglês, não é falar português, não é falar mandarim. O novo idioma do mundo é falar em sustentabilidade. E quem não falar fluentemente e aplicar essa língua nos seus negócios vai desaparecer. Ou seja, vai morrer o seu negócio.
ou a mesma enquanto uma comunidade, ou o que quer que seja. Então, daqui a 5 anos, eu não tenho dúvidas que quem não estiver na linha da frente nesta matéria de sustentabilidade, porque sustentabilidade tem várias dimensões: a económica, a social, ambiental, e agora introduzimos a da gestão, que é da governança, da estratégia. Então, quem não fizer e demonstrar que faz, vai desaparecer. Perfeito. Eu, assim, só tenho a agradecer e, assim, recomendo vivamente que leia o artigo, né? Os artigos da nossa revista, os artigos eles estão muito, muito interessantes, né? E aguardamos de todos os comentários, né? Esse assunto que traz Patrícia é um assunto absolutamente palpitante. Então, aguardamos também o teu comentário aqui na nossa rede. Muitíssimo obrigada, Patrícia. E agora a Antônia vai conversar um bocadinho com a Desirê. São 5 minutinhos, tá, Desirê? E aí a gente avisa para poder chamar mais duas, que vamos fazer dessa forma, porque assim eu acho que fica melhor para todo mundo e não prende todo mundo no mesmo espaço. Obrigada, Rijarda, e convido todas as pessoas que nos estão a assistir a falar o novo idioma do mundo, que é sustentabilidade. Procurem mais sobre isso, procurem, mas façam também. Demonstrem a prática do que é ser sustentável. Muito obrigada. Nós é quem Obrigada. agradecemos. Patrícia, você fica um pouquinho aí até a Desirê, tá bom? Olá, Desiree, tudo bem? Ora bem, nós já falamos sobre o teu artigo. Tens um título bem revolucionário, não é? Revolução Apócrifa, ou seja, a autoria feminina que move o mundo. Tu, quando escreveste este artigo, depois tens aqui uma frase, a Revolução Silenciosa conduzida por mulheres. Eu gostava que tu associasse e desenvolvesse um bocadinho mais esta, para que a tua ideia seja mais acessível e mais leve para todos que estão aqui presentes. Tá bem. É, pronto, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e junto, né, debater esse tema. Pronto, não por acaso ainda estamos aí no mês de março, no mês da mulher, né? Então, vem a calhar. Eu diria o seguinte: se eu tivesse que sintetizar, né, esse artigo em uma única ideia, seria que as mulheres sempre moveram o mundo. Então, o fato é que nem sempre foram reconhecidas por isso. Mas isso não é apenas assim um detalhe histórico, é uma estrutura. Então a gente sabe que durante séculos e séculos houve a contribuição feminina, mas ela sempre esteve ali associada ao cuidado, ao instinto, ao doméstico, mas como se por trás do instinto, do doméstico, mesmo do cuidado, não houvesse ali uma inteligência, uma estratégia, sabe? Uma inovação por trás. Mas sempre houve, sempre houve. E a diferença é que muitas dessas contribuições, elas foram invisibilizadas. Às vezes foram atribuídas a outras pessoas ou simplesmente elas foram realmente deixadas sem assinatura. E essa ausência de reconhecimento que não ficou lá no passado, ela continua moldando o presente. Então, hoje, nós vemos mulheres que ocupam espaços em universidades, produzem conhecimento, lideram projetos, mas ainda encontram imensas barreiras, é, ainda encontram imensas barreiras quando se trata de ocupar os espaços de poder e de decisão. Então, talvez uma das contradições mais profundas estejam dentro da gente, estejam dentro de nós mesmas, mulheres. Porque em muitos momentos nós fomos ensinadas, ou direta ou indiretamente, a duvidar, né, da nossa própria capacidade. A acreditar que às vezes nós não sejamos suficientes. E a esperar, na maioria das vezes, uma validação externa para ocupar aqueles espaços que nos pertencem por mérito, né? Então, o ponto de virada e aquilo que eu trago neste artigo é justamente reconhecer que esse padrão, que não é um padrão de fraqueza, mas de sobrevivência, mas que a quebra desse padrão é um primeiro passo e que a gente precisa romper. Então, hoje sim se fala muito em as mulheres se ajudarem e romper isso não é um ato individual, mas coletivo, mas também
é preciso que a gente veja, olhe internamente, sabe? Reconhecer talento uma nas outras, mas também reconhecer os nossos próprios talentos e abrir caminhos para a gente e para as outras pessoas, criar essas redes, mas também se ver na rede, sabe? O maior desafio talvez seja esse, transformar aquela nossa presença também em poder, né? O nosso talento em reconhecimento. Eu acho que é basicamente essa a ideia do artigo. E Então, acima de tudo, a revolução ela é silenciosa, porque ela foi acontecendo aos poucos, ela vem acontecendo aos poucos, né? Uma coisa que ela é gradual, mas que ela precisa ter um nome. Nós precisamos assinar as nossas conquistas, assinar o nosso talento, né? qual seria então a tua estratégia? Qual achas que deveria ser a estratégia para agilizar a visibilidade do conhecimento e do poder feminino neste momento e virado do presente para o futuro, claro? Claro. Achas que Primeiro, deveria ser a estratégia? eu acho que é a gente não duvidar da gente, da nossa capacidade. É o primeiro ponto. Muitas mulheres duvidam de si. E isso eu falo por experiência própria também, em várias momentos da minha vida, em questões de trabalho, no ambiente jurídico, né, do qual, pronto, eu vim. Em certos momentos eu sempre me perguntava, ai, mas não, nesse cargo de gestão aqui, talvez eu não seja mais capacitada, mas eu era, né? Naquele momento eu era, e as pessoas estavam me escolhendo para aquele local e eu duvidava disso, eu duvidava de mim. Então, e depois eu percebi que isso não era somente uma coisa minha, ou é individual, é Desirê, é aquela pessoa. Não, era uma coisa que era por eu ser mulher e eu estava duvidando da minha conquista, sabe? E às vezes tinha uma outra pessoa, um outro candidato que não era efetivo, efetivamente o melhor para aquele cargo. Isso aconteceu em muitos caminhos da minha vida e eu percebi que era comum a muitas outras mulheres. Então eu acho que a gente reconhecer isso, a gente tomar mesmo ali o nosso local, o nosso poder na mão e seguir. Eu acho que esse é o nosso grande, é o primeiro passo de uma revolução, talvez. Excelente, Adira. Muito obrigada pela tua participação e pelo teu artigo. E, e pronto, estamos no tempo. E gostei imenso. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Agora, tanto a Patrícia quanto a Desirê podem sair. Agradeço muito, hein, Desirê? Precisamos conversar, viu? Tá bem. Obrigada. Até mais. Ixi, eu botei a Josefina, não era a Vânia. Ih, aí eu vou botar, vou fazer uma coisa aqui. Olá, vou botar a Vânia e a Miriam, porque eu botei, não, vou fazer quatro dessa vez, tá, Antônio? Está Depois bem. as duas, quando terminar, podem ir embora. É, Olá, Vera, Vânia, Olá, Josefina e a doutora Miriam, Rijarda. tudo bem? Ô, Miriam, Obrigada. você tem que entrar com a câmera ligada, por gentileza. Senão, a câmera tem que estar ligada, eu vou tirar as duas. Senão, a Josefina, você consegue entrar com a câmera ligada? Senão, eu vou tirar e volta depois. Pronto, ok. Gente, muito obrigada por estarem as quatro aqui maravilhosas. Como é que nós imaginamos fazer dessa vez? Chamar de duas em duas. Aí eu chamei agora as quatro, porque já fazia um tempinho que vocês estavam lá, está à espera, porque fica mais fácil, a gente não fica prendendo todo mundo até todo mundo falar. Então, termina, podem sair, tá bem? Porque eu acho que assim fica melhor. Ficamos eu e a Antônia todo o percurso, mas as que estão aqui não têm, a princípio, a necessidade de ficar o tempo todo, ok? Estou aparecendo agora, Ris? Sim, Está sim. perfeita. Você está Ah, bem? então, Você está bem, querida? um bocadinho de dor, ainda peguei uma tal de gripe, né? Tá Para pegando ajudar. todo mundo. Febre, mais febre, mais febre, mais febre. Ai, Pronto. Tá ninguém bom, faz merece. parte. Já tá. Já foi, né? Faz parte. É, Então já foi. nós vamos começar agora. Isso é bom porque é ao vivo, tá saindo ao vivo, então tá tudo bem. Não tem Tem que edição, ser assim, né? tem que ser É, assim, quem é sabe faz como ao no vivo. Brasil, né? Se vira É, nos 30. se vira nos 30.
Então, nós vamos começar agora com a Vera e a Vânia, né? E eu vou começar, Antônia, eu fico com a Vera. A Vera, doutora Vera Salomão, ela é nossa líder em Angola e eu tenho um orgulho muito grande. Ela está fazendo um trabalho extraordinário lá em Angola, né? Montando muitas mulheres interessantes aí para fazer parte desse movimento lá. E, e Vera, o que é que eu gostaria? Fala você um pouquinho sobre esse artigo que você tem. Esse é o momento que o nosso artigo da revista Evolution 2025 se transforma em áudio e vídeo e vira um programa. Nós vamos ter 5 minutinhos para falar sobre o seu artigo. E aí eu gostaria, para a gente não perder tempo, que você já falasse sobre ele e me dissesse o porquê que você escolheu exatamente esse tema, que eu achei muito interessante. Muito obrigada, doutora Rijarda, pela oportunidade. Boa noite a todas. O artigo que publiquei trata da realidade, a realidade angolana e o potencial da rede. Este artigo expõe uma dualidade da realidade angolana, no sentido de que, por um lado, nós temos um quadro legal avançado, não é? Estão a ser realizadas também várias reformas legislativas. Temos também uma alta taxa de representação feminina a nível da Assembleia Nacional, relativamente aos outros países africanos, mas, por outro lado, infelizmente, as mulheres ainda têm inúmeros desafios, começando mesmo com assuntos ligados ao saneamento básico. Não temos saneamento básico no país de uma maneira geral, não temos água potável, isso afeta consideravelmente as mulheres. E são questões básicas. Por outro lado, também temos um elevado índice de violência de gênero. Aqui a violência doméstica afeta principalmente mulheres e crianças, e sabemos quando afeta as crianças, as mães também sofrem. Temos um elevado índice de abuso sexual, violência de menores, violência sexual, nesse caso, de menores de idade, e isso, de certa forma, tem prejudicado principalmente as mulheres. Há também ainda desigualdades econômicas, salariais, exclusão até das próprias mulheres de determinados cargos, não é? Principalmente em alguns setores em que os homens basicamente lideram, estão em maior número, mas muitas vezes só por falta de oportunidade das mulheres lá estarem, porque muitas mulheres também têm capacidade para lá estar. Então, fiz esse artigo tendo em conta essa dualidade, por um lado, e por outro lado, manifestando que o surgimento do G100, da Asa de Networking do G100, vem ajudar as mulheres na tomada de consciência em relação ao estado atual e da necessidade que temos de nos capacitar constantemente, por um lado, por outro lado, de nos unirmos. Nós, as mulheres, precisamos estar unidas de forma estratégica, tendo em conta o potencial que cada uma de nós tem, construindo alianças de confiança para acelerar as mudanças que são necessárias e aceleramos, então, a equidade de gênero. Eu acho, não, teu artigo ele é muito interessante, Vera, porque você traz uma radiografia lá do país, não é? É uma radiografia que, embora seja do país, é muito comum a tantos outros países, né? E você traz também uma perspectiva de alternância e de mudança, inclusive com a união entre mulheres, né? As mulheres assumindo um pouco mais a condução de alguns processos à esperança. Então, é isso que é muito importante no seu artigo. A quem
de quem eu gostaria de convidar todos e todas a ler, porque o artigo da Vera está um artigo muito, muito interessante, tem dados, não é? Então, realmente é algo interessante. Sou muito grata a você, Vera, por você fazer esse trabalho lá em Angola, está fazendo um belíssimo trabalho, e agradeço de coração. E agora eu vou pedir para você ficar mais um pouquinho aqui, porque a Antônia vai falar com a nossa Vânia Lucatelli. Olá, Vânia. Obrigada. Olá. Estás sem som? Boa noite a todas. Boa noite, Antônia. Olá, Vânia. Hum, Pronto, o teu artigo é bastante empático, não é? Liderança feminina, o poder da empatia e do cuidado feminino. Hum, o que é que te inspirou, o que é que te levou a jogar o poder da empatia com o cuidado feminino, liderança feminina? Exatamente. O que é que te levou a fazer este triângulo? Exatamente, Antônia. Esse artigo vem falar um pouquinho do papel das mulheres nas organizações, que muitas vezes a liderança às vezes é vista como um lugar de controle, domínio, imposição, uma nuance muito masculina, muitas vezes, não é? Que os homens, como se para liderar tem que ser duro, rígido, impositivo. E cada vez mais o mundo corporativo vem mostrando que uma das principais qualidades para um bom líder é a empatia, é a capacidade que ele tem de perceber a sua equipe, as pessoas que ali envolvem a sua equipe e inspirar, né, muito mais do que impor, é uma liderança de inspiração. E sem empatia é impossível conseguir isso, não é? E eu creio que as mulheres, e vejo isso nas organizações, em vários níveis. As mulheres, quando desempenham liderança, é uma liderança muito mais fluida, muito mais produtiva, é uma liderança que consegue inspirar muito mais do que impor, muito mais do que impositiva. É um grande desafio, não é? Porque cada vez mais os cargos de liderança, muitas vezes, as mulheres têm dificuldade de lá chegar, por N questões que já, né, que sabemos, mas eu vejo, pelo menos nas organizações em que eu também atuei, bancos, instituições de advogados, quando havia, né, uma mulher líder, a liderança era completamente diferente. Nós tínhamos ali um lugar de inspiração, de buscar desenvolver o melhor de nós. E a mulher tem essa capacidade intrínseca, não é? De ser observadora, de ser mais aqui sensitiva, intuitiva. Então, a empatia vem aqui muito ao encontro dessa questão dessas funções de liderança. Hoje em dia nós vemos aqui as pessoas, muitas vezes em bons cargos, né, e a Antônia trabalha aqui também com, né, muitas organizações, pessoas com bons cargos, mas às vezes estão doentes, estão depressivas, estão tristes, porque a imposição que elas recebem, a cobrança, a forma autoritária é tão forte que elas acabam se demitindo, vão trabalhar autônomo, porque elas às vezes até amam o que fazem, mas a liderança delas as adoece. Então, eu penso que cada vez mais nós temos que olhar para esse olhar, que ser líder não precisa necessariamente ser duro e rígido. Eu acho que um bom líder é aquele que nos inspira, que nos desperta o melhor de nós. É aquilo que faz com que nós estejamos aqui conectadas e sintonizadas com aquilo que é a essência, o ADN, não é, das organizações. E vejo que as mulheres têm esse grande, nós, né, nós temos esse grande poder de inspirar, despertar e compreender. Então, esse artigo vem nesse sentido, né, muito aqui em também em observância que as nossas líderes que nós temos, né, tanto aqui em Portugal como a Mar, né, na nossa asa, que é uma liderança que nos inspira e nos constrói. Então, esse é aqui a síntese do meu artigo. E agora só vou fazer-te uma provocação. Então, e como é que tu te tens blindado contra o facto de, por seres empática, não poderes ser líder? Eu penso que a empatia e a liderança não são excludentes, elas podem caminhar lado a lado, né? Não, eu E penso que as organizações. estava-me a referir em termos externos, ou seja, a parte masculina e a parte, quem está ao redor das pessoas que estão a trabalhar para serem líderes e que a sua liderança é humanizada, tem empatia.
de que forma é que essas pessoas no fundo têm que se proteger de quem não é, de quem não de quem não concorda com essa liderança, que é muita gente ainda. Sim, sim. De que forma, ou seja, que conselho darias a quem está aí por esse caminho? No sentido dela se proteger, a continuar o seu caminho, chegar lá acima, não perder as suas características que se pretendem manter e alterar, mas de que forma é que ela pode lá chegar acima sem qualquer ferida, digamos assim. Então, isso é muito difícil, né? Porque muitas vezes na nossa caminhada a gente vai se deparando aqui com pedras e caindo e levantando e ficando mais resistentes quanto a isso. Mas eu acredito que quando estamos no lugar certo, rodeados das pessoas certas, o melhor de nós e o melhor daquilo vem. Muitas vezes nós estamos aqui lutando, nadando contra a corrente num lugar que não nos cabe, que não, né? Tentando nos encaixar, nos encolher para caber em alguma situação. E na verdade quando às vezes você tem a coragem de assumir e defender seus valores e aquilo que você acredita, muitas vezes aquela organização não é a ideal para você, mas você vai para uma outra organização que te acolhe porque ela precisa de você. Então, eu vejo muitas vezes pessoas que passam 10, 20 anos insatisfeitas num lugar, né, às vezes por medo também, e às vezes, quando elas mudam, elas florescem, elas desabrocham, porque na verdade ela sempre teve aquela essência, ela só estava no lugar errado. Então, eu aconselharia a não desistir, porque isso é característica individual, a empatia, eu penso que ou você tem ou você não tem, não é? Isso é uma característica que Não você pode desenvolve. até desenvolver, mas assim, é intrínseco, é inato, né? Há pessoas que são assim. E buscar com profissionalismo, obviamente, né? O profissionalismo nas instituições, você se sobressai quanto a isso, mas não perder sua característica de ser humano e sensível. Eu vejo que dá para conciliar as duas coisas. Ok, muito obrigada, Vânia. Muito obrigada Obrigada, pela eu, tua Antônio. participação. Muito obrigada por tudo. Quero agradecer a Obrigada. Vera e a Vânia, e se quiserem, aliás, convido-as para deixar aqui a nossa sala. Vão fazer, porque eu sei que vocês têm muitas coisas para fazer. E agora nós vamos falar com a Miriam e com a Josefina. Obrigada, Vânia, obrigada, Vera. Obrigada, um beijinho. Tchau, tchau. Beijinho, tchau, tchau. Já. Tá. Então eu vou conversar, Antônia, eu vou conversar com a Miriam e você conversa com a Josefina, tá bem? Ok. Queridas, maravilhosas, Miriam e Josefina. Olha que dupla fantástica. Que adoro as Pois. duas, adoro ambas. Que bom ter vocês aqui. Miriam, querida, Diga, minha linda. você trouxe um artigo que eu também achei muito interessante, tem muito a ver com muitas coisas que nós estamos vivenciando, não é, numa faixa etária que graças aos céus nós conseguimos chegar, né? Então, assim, Pois, é, e aí ela trouxe um artigo que chama-se Você está madura e pronta para um recomeço com propósito, né? Eu exatamente. achei muitíssimo interessante. A Miriam Paula, ela é nossa G100, ela é Chair G100 Global Network de Arcozelo, e ela resolveu também empreender agora 40 mais, 50 mais. 40 mais, né? 40, Pois é, 60, né? Combinar que já está no 60. 60, 50 mais. Olha, eu também tenho 60, eu falo 50 mais, então 50 mais. É, 50 50 mais, pronto. 50 mais, embarca tudo. Não é meio É, século, é exatamente. maravilhoso. E ela fundou uma Exatamente. marca chamada Pó de Mel. E ela hoje também faz mentorias. Então, minha querida, o que é que eu gostaria de que você trouxesse para nós? O que é mesmo você se tornar empreendedora e fazer um recomeço após os 50? É uma coisa assim que eu vou dizer para você, libertador, porque isso acho que está na veia, sabe? Você empreender, você Hum. ser capaz de dizer eu faço, eu posso, e não aquela coisa de te engessar. E você aposentou, agora você tem que ficar quietinha aí, vai descansar, vai aproveitar, vai viajar, vai cuidar dos netos. Meu Deus, durante uma vida você trabalhou, cuidou, zelou, e chega uma hora que você fala: o que que eu fiz por mim? Não é? E eu me achei na confeitaria, eu me achei. O meu pai era confeiteiro, era padeiro, eu acho que é aquilo que eu digo, já estava lá na veinha, né?
E, e foi numa depressão. Foi numa depressão que eu realmente descobri que gostava de fazer doce, que gostava de mexer na confeitaria, né, de fazer bolo, e comecei com pão de mel. Por isso que eu dou muito valor para ele. Eu comecei com o pão de mel. Então, eu acho que a mulher, quando ela chega num certo nível, assim, numa certa idade, vamos dizer uma certa idade, vamos dizer, vai. Mulher, ela, quando ela se assume pronto, né? E quando ela chega numa certa idade, a gente escuta muito isso. Ah, o que que você vai fazer lá? Isso não é para você. O seu tempo já passou. Não. É agora que é o momento de eu recomeçar a minha vida, de eu dar um grito de liberdade. Olha, eu quero fazer isso, eu quero ser, porque agora eu não dependo mais, principalmente a parte financeira, né? Porque geralmente você trabalha para cuidar dos filhos, da casa, precisa ajudar no sustento do lar, então você tem que fazer aquilo que aparece, né? Agora, depois dos 40, você já não tem mais esse compromisso. Então, vamos cuidar de você, vamos fazer aquilo que você gosta. Você gosta de empreender, então empreenda. Se você gosta de fazer esporte, faça esporte. Mas lembrando sempre que depois dos 50 você não está morto, ao contrário. É aí que a vida começa. Por quê? Porque você já tem experiências, uma experiência e uma bagagem de vida assim repleta, né? E é aquele momento que você sabe o que você quer e principalmente aquilo que você não quer, principalmente isso. Então, para a gente que vai empreender, escuta muito disso. Ah, vai fazer o quê? Pelo amor de Deus, não, fica lá paradinha que tá bom. Você não precisa disso, para quê? Você não tem arroz feijão dentro da sua casa, para quê? Entendeu? Mas eles esquecem que a gente, a mulher principalmente, né? Ela tem dentro dela aquela coisa de dizer, não, eu sou autossuficiente, eu posso, eu quero, eu vou, eu faço. E foi isso que me ajudou, que me impulsionou a dizer, não, eu vou para frente, eu vou atrás do meu objetivo, daquilo que eu gosto de fazer. E foi realmente um recomeço. Foi um recomeço de tudo, tá? Não foi um recomeço de vida, porque eu, para mim, já tinha realmente acabado, a depressão chegou, bateu forte, e então foi um grito de liberdade mesmo, foi dizer, não, eu estou aqui, estou viva e tenho muito gás ainda para oferecer, tem muita coisa ainda para fazer. E agora lançamos aí esse pó de mel, que eu acredito que vai ajudar muita gente que quer empreender nessa área, e é isso. Olha, Miriam, eu acho assim, eu sou sua fã, você sabe disso, eu fico na maior torcida sempre. E você traz no seu artigo muitas coisas interessantes, muitos insights, que eu convido a todas e a todos a verificar aí no link no nosso YouTube as páginas da revista, porque aqui é só um petisquinho, é só um antipasto, não é? Porque, É, na realidade, você vai com gostinho de quero conhecer, mais. um gostinho de quero mais. Você vai conhecer todas as nossas mulheres maravilhosas que levam o G100, esse projeto maravilhoso de unir mulheres em prol da equidade, respeitando o espaço de cada uma e impulsionando para que todas cresçam e visibilizem cada vez mais os negócios, a vida, o protagonismo de outras mulheres. Se você quiser fazer parte aqui do G100, se você é de língua portuguesa, aqui de Portugal ou dos países lusófonos em África, deixa aí que quer fazer parte para a gente conversar. E agora eu quero chamar, Antônia, a nossa Josefina. Josefina, você está aí? Eu estava fazendo um pouquinho de sala para ver se você entra. Pronto, está aqui. E aí Entrou. fica aí à vontade com a Josefina. Espero, Miriam, que você espere um pouquinho. Peço que você espere um pouquinho para a gente encerrar aqui. Olá, Josefina. Viva! A Josefina é do Conselho Olá, Executivo de Antônia. Portugal Olá, G100 Jada. Networking, advogada e mentora no escritório JC Advogados Associados RL, e escreveu um artigo também com muita pujança, com o título Ser Mulher Líder no século XXI, Liderança com Propósito. Eu gostava que tu falasses sobre o teu artigo. Não te queria estar a impor
que pegasses num lado ou pegasses no outro. Eu gostava que falasses sobre o teu artigo. Porque é que associaste ser mulher líder no século XXI, vírgula, liderança com propósito? Porque é que fizeste esta frase como título? Boa. Obrigada, Antônia, pela pergunta. Estou aqui só a ter o apoio técnico para poder usar o telefone. Na verdade, quando pensei neste artigo, eu pensei em mim, sabe? Imigrante, mulher, mãe, num país estrangeiro, é muito desafiador. E sendo desafiador, nós precisamos, na verdade, de ter atenção, que precisamos de ter algo a dobrar. Uma esperança redobrada, uma fé redobrada, uma alerta redobrada, e uma resiliência redobrada. Porque ao longo do caminho nós precisamos de saber se estamos a correr atrás de quê. E eu começo logo a dizer, e o que é isso que significa sucesso? Sucesso para mim é eu poder ter depois os meus filhos, quando grandes, quando eu já me tornei inútil, eles quererem ter o prazer de estar ao meu lado. Para mim, esse é que é o sucesso. E o que eu vou fazer ao longo da vida é deixar um legado, é fazer o que eu quero fazer com amor. Então, é sair do automático para um relacionamento humanizado. Eu trago, na verdade, 3 pontos essenciais. Quando nós estamos no automático, Antônia, nós esquecemos realmente de vivenciar, de saborear cada vitória, por mais pequenas que elas sejam, sabe? E antigamente também descrevia essa mulher líder, que ela tinha que estar aí musculada, forte. Eu não preciso de ser forte hoje para ser líder. Hoje a força reside na autenticidade. A liderança moderna, na verdade, valoriza a inteligência emocional, valoriza a escuta ativa, valoriza a comunicação assertiva e a empatia, que não são características natas de uma mulher. Eu vejo isso. Quando eu vejo isso numa liderança, eu me sinto muito mais tranquila e sinto que a minha liderança é consciente. Por quê? Porque eu não estou a perder de mim mesma. E depois eu falo, a liderança com propósito. Liderar com propósito, na verdade, significa alinhar os objetivos da organização com os valores humanos e impacto social. A visão além do lucro. Eu quero é deixar um legado. E a pergunta que eu faço é, isso faz diferença na sua e na minha vida? Na minha vida, com certeza que faz toda a diferença. Por isso é que eu estou inserida no G100 e me revejo muito no G100 e criei um grupo, uma comunidade de mulheres advogadas a nível do mundo para nós, na verdade, trazermos um diálogo aberto, podemos esclarecer, falar, partilhar as nossas dores e lembrar sempre, podemos liderar sim, mas é uma liderança humanizada, é uma liderança consciente. Por isso é que depois fiz aí, Antônia, os 3 pilares, que são muito importantes, que as mulheres esquecem muitas das vezes. Ser resiliente, sim, mas consciente de que se a dor vem, não tem problema parar, chorar, viver aquele processo e depois sair dele. Aqui a mãe Cideu falou muito bem disso. Eu teve a depressão, depois ela disse, pá, este é o cenário neste momento, agora eu preciso de fazer aqui alguma coisa diferente. Mas ela não perdeu a resiliência. E depois, a colaboração. Ninguém faz tudo sozinha, sabe? Liderar também é delegar. E vulnerabilidade estratégica. Nós, mulheres, o mundo todo ecoa que a mulher é vulnerável, que a mulher vive de emoções. Mas a nossa vulnerabilidade é estratégica, onde no meio de um caos, ela consegue transformar cenários, onde no meio de uma escassez, ela consegue virar em abundância, onde no meio de uma ferida, ela consegue virar aquilo uma história, uma linha de força para seguir em frente e correr
atrás dos seus sonhos, como fez aí essa querida que me antecipou e falou muito bem que agora, depois dos 50, está fazendo a sua vida e eu me inspiro nisso. Obrigada. Muito obrigada, Josefina. Foi um prazer ouvir-te. Muito obrigada. As queixas das Obrigada, doenças, Antônia. não? Ricardo, acho que está alguém na sala de espera, não sei se pode entrar. Ah, não. Não tem ninguém Não? na sala de espera. Não. Eh, Quero Não? agradecer Então podemos muito a continuar. Miriam e a Josefina por esse momento, por essa partilha, por essa troca. Quero pedir a todas e todos que estão nos ouvindo e nos assistindo que verifiquem, que leiam os artigos, tanto da Miriam quanto da Josefina. Tem muito aprendizado, tem muita troca, tem muitos insights. Então, quero que vocês leiam, não deixem de ler. E se tiver qualquer pergunta, procurem essas nossas mulheres maravilhosas nas redes e falem com elas, porque elas têm muita coisa aí para oferecer. Então, as duas, muitíssimo obrigada, Miriam e Josefina, e obrigada. ficamos aí para uma próxima, tá bem? Obrigada. Obrigada a você, obrigada, Antônio, obrigada, Rijada, minha presidente e minha líder. Um beijo grande. Obrigada, Fica com querida. Deus. Tchau, Fica tchau. Tchau, tchau. Antônia, vamos fazer nós aqui. Jarda, Vamos. Pronto, até logo. A Cláudia Marques estava a perguntar se podia entrar. Pronto. Pode. Que ela tinha-me pedido, tinha dito, tinha não sei o quê, está à espera que eu lhe responda. Então, não, peça para ela entrar, por favor. E deixa eu tirar aqui, José. Posso sair, né? Pode Tchau, sair tchau sim, para queridas, você. pode sim. Pronto, já lhe disse, vou-lhe dar um toque. O Olga Amorim diz que está a vir de Macau, que não pode estar presente. Não precisa falar, não, porque depois não tem como editar. Ok. Então, a gente vai falar rapidamente com a, com a, com a, com a, Cláudia, para ver com se a ela entra. Cláudia, ela acabou de entrar. Ok. Tá bem? Depois a gente faz, para a gente encerrar, que nós temos aí mais 5 minutinhos só, Pois, tá bem? Para ser 1 hora. passa no instante. Então, está muito bom isso aqui. Tá muito fluido, tá muito bom e isso é ótimo. Muito bom receber tantas mulheres interessantes aqui, não é? Obrigada, Cláudia, por você estar aqui. E nós vamos encerrar nossa live um pouquinho com você e eu quero também ouvir um pouquinho a Antônia. Cláudia, querida, você trouxe um tema também bastante, bastante interessante. Pedir que você faça, por favor. Você está em algum lugar que tem muito barulho? Cláudia? Ligeiramente. Conseguem me ouvir bem? Não, Conseguem ouvir bem? não. A gente consegue ouvir as pessoas que estão ao teu redor. Conseguem ouvir? Não? Não. Eu A consigo. gente consegue, não, a gente consegue te ouvir e as pessoas que estão em volta. Ok. Mas eu acho que não tem problema, não. Você vai falar, então. Ok, alô? Você está a ouvir, Cláudia? Cláudia? Eu acho que ela congelou. Pois vamos fazer assim, Antônia. Nós vamos começar. Eu vou te perguntar alguma coisa, tá bem? Enquanto a Cláudia retoma. Tá bem? A Antônia Falcão, ela é chair da região norte de Portugal. Ela responde a presidente dessa região, dentro do G100 Global Network, né? E é também embaixadora do Clube Mulheres de Negócio em Língua Portuguesa, por sinal, é nossa presidente do CONECT, do Congresso Global, e tem uma vasta experiência e consultoria estratégica empresarial e pessoal, como é óbvio. E a Antônia traz dentro do artigo dela um assunto bastante interessante, né? Que acho que está presente na cabeça de tudo que é líder, né?
entre o invisível e o mensurável, o que é que tem? Né? Então, entre um e outro, como é que é a jornada empresarial com estratégia, coach PNL? Então, Antônio, eu queria que você falasse um pouco sobre esse artigo, por que que você trouxe esse artigo, não é? E se você poderia partilhar conosco qual é a gênese desse artigo. Ora bem, a gênese deste artigo é que, é assim, eu acredito que os negócios não são apenas, não são só estruturas, são extensões de nós próprios. Pronto. E o que é que acontece? Eu, como todos, já tenho alguns anos de caminhada nesta área de apoio empresarial e pessoal, e o que aprendi, eu tive que aprender rapidamente, foi que não adianta ter os KPIs e ter os modelos A, B e C, se nós não conhecermos quem são os colaboradores que trabalham na nossa empresa, inclusive as suas valências e inclusive é saber se está tudo bem na casa deles. Porque senão a produtividade deles não aparece. E se o líder dessa empresa não for um líder humanizado, empático e que se preocupe com as pessoas que estão dentro da sua organização, é evidente que as falhas estratégicas, que normalmente são muito mais vistas por quem está de fora, que era o meu caso, eu estava de fora, via as falhas estratégicas, e às vezes até pessoais, são muito mais visíveis do que quem está lá metido dentro da organização. Porque sempre trabalharam assim, porque sempre foi assim, desde os recursos humanos à parte financeira, à parte da liderança. Eu lidei com empresas que nem sequer sabiam, a quantidade de funcionários que tinham, nem os nomes da maior parte deles. Portanto, e isto é muito grave, porque a certa altura tiveram problemas e o que eu comecei por fazer foi, então pronto, se não dá para produzir por aí, então vamos produzir por que lado? Vamos ver então quem é que tem aqui dentro, que valências é que eles têm. Portanto, comecei eu com os recursos humanos a pegar nos currículos de cada um, ver o que mais valências é que eles tinham para poder pôr uma produção, sei lá, por exemplo, na área industrial, uma indústria que produzia determinados produtos a produzir outros, porque havia uma série de colaboradores com valências, com multivalências, que lhes permitia mexer em várias máquinas e desde que lá estavam, alguns há 30 anos, só faziam aquilo há 30 anos. Pronto, é Quando isso. eles tinham uma data de valência. Então, o que é que acontece? Basicamente, é aqui onde entra a PNL, que é o desenvolvimento humano e utilizar a inteligência emocional e inteligente, pronto. E também, ou seja, em termos de coaching, ou seja, levar o cliente do ponto A ao ponto B, acompanhando, não fazendo o trabalho dele, mas acompanhando, orientando, sendo que ele tem que perceber que tem que saber com quem trabalha, o que é que ele lhe pode dar para que ele consiga obter o objetivo que ele necessita Claro. para ter rentabilidade e resultados no final do ano ou de 3 em 3 meses. E mais, e quando eu lhe pedia, por favor, olha, eu preciso analisar um balanço, ele nem sequer ter balanço, nem nunca ter olhado para um. Nunca chegavam à mão da liderança os balanços de uma contabilidade. Mas Portanto, assim, ou do seja, ponto de vista da liderança desse teu artigo, assim, como é que você vê hoje essa evolução e esse caminhar? Vamos fechar nesse eu aí, acho que está, sim, sim, que são está pano para mangas. né? Eh, É assim, atualmente, os líderes, ou melhor, os líderes do presente para o futuro têm que saber lidar com pessoas para poder ter resultado nos seus negócios. E É têm que isso. se importar com as suas pessoas. Se isto não acontecer, eles não conseguem manter o negócio por muito tempo. É E, isso, e perfeito. aqui também se junta a questão da sustentabilidade. Pronto, mas é basicamente isto. Isto é o fundamental. Resume só nisto. É É só isto. verdade, é verdade. E aí eu quero passar já para a Cláudia, porque a Cláudia também tem um artigo, tem o artigo, eu convido você a ler o artigo, a da Antônia, ela traz assim grandes insights também, vale muito a pena ler o artigo, vai lá na nossa revista, folheia e leia. E aí a Cláudia também, Cláudia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre por que que você teve a ideia de escrever esse artigo.
Então, boa noite a todas. Obrigada por este momento, por esta oportunidade. E o artigo, o título é Do Impossível ao Possível. E um dos temas, um dos temas aqui em cima da mesa do G100 é a questão da equidade. Equidade de género será daqui a 100 anos, será daqui a 10 anos? Pode ser difícil, sim, mas não é impossível. E quantas vezes houve temas tão impensáveis e que acabavam por acontecer. E a minha sugestão, e que eu coloco no artigo, é através da arte. E a arte está presente no nosso dia-a-dia e a arte é uma comunicação quase silenciosa, digamos assim, é uma comunicação simbólica que toca diretamente no nosso inconsciente. E a arte que não seja apenas ornamental, que não seja algo acessório, mas que seja algo essencial, que faça parte da estratégia, que esteja em cima da mesa, digamos assim. E há diferentes tipos de arte. E, portanto, que isso esteja nos currículos, que isso esteja nos programas, porque isso empodera a mulher, empodera o ser humano, e de uma forma regular. Portanto, isso é possível e de uma forma subtil, mas ao mesmo tempo muito, muito forte, muito, muito bonita e muito poderosa, poderemos criar mudanças e, mais do que isso, transformações. E é isso. A Cláudia ela propõe se criar padrões para um futuro consciente através da arte. Então, eu achei muitíssimo interessante o artigo da Cláudia. Convido você também a folhear na nossa revista e ler. A Cláudia, que é a nossa chair de Seixal, aqui em Portugal, e é também psicóloga e arte terapeuta, e também embaixadora do Clube Mulheres de Negócio em Língua Portuguesa. Então, Cláudia, muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. A gente tem que olhar, não pode olhar só numa direção, a gente tem que olhar, tem que ter o olhar o mais ampliado possível. E a arte, sem dúvida nenhuma, é dos maiores instrumentos de valorização do ser humano. Esse ser humano que está tão desafiado nesses tempos de tantas coisas estranhas. Então, que a gente tenha a capacidade de olhar com carinho, com arte, não é, para este mundo e para as pessoas que neles vivem, com todos os outros seres vivos, viu, gente? Que afinal não é só o ser humano, nós temos outros seres que merecem que nós os olhemos com profunda gratidão por ser parte também do universo que nós habitamos. Então, que a arte seja que feche esse nosso encontro fantástico com as autoras da nossa revista Evolution 2025. Muito obrigada, Marintrone, por você ser essa pessoa que mantém essa liga funcionando, que é o Global Network do G100, não é? Principalmente aqui em língua portuguesa, Portugal e países de África e de todo o mundo. Obrigada, Cláudia, obrigada, Antônia, a nossa moderadora de hoje também, e também presidente do Norte de Portugal, do Global Network. Então, tenhamos todos uma ótima continuação e que a vida realmente continue valendo a pena. Obrigada a todas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.